Olá, pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui conectados conosco para a nossa reflexão semanal do sábado à noite. Sejam todos bem-vindos e que Jesus, nesse momento, nos ampare, nos inspire para que a nossa reflexão seja significativa para colocarmos em prática no dia a dia e nos ajudar a entender melhor o Evangelho e a vida. O capítulo que estamos nessa noite do livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 32, que Emmanuel chamou de nuvens. E Emmanuel escolheu para a nossa reflexão o versículo de Lucas, versículo 35, que está lá no capítulo 9 de Lucas, onde Jesus diz o seguinte, Lucas registra, né? E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. Então é um registro de Lucas. E esse fato aconteceu na transfiguração de Jesus no monte. Emmanuel, que é um profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, que já vem nessa vivência desde 2000 anos atrás, entendendo, vivenciando o Evangelho, ele traz na sua sabedoria desse entendimento uma análise bem simples e ao mesmo tempo profunda do Evangelho. Ele consegue extrair de uma simples palavra, como é o caso desse versículo, e saiu da nuvem uma voz que dizia. Ele pegou simplesmente a palavra nuvens, né? Ele consegue extrair o espírito da letra, atendendo lá a orientação de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, onde Paulo diz que é preciso tirar o espírito da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica, traz a vida. Então, se nós olharmos o Evangelho de Jesus simplesmente na letra, a gente vai ficar muito preso e não vai ter um entendimento espiritual do texto, né? Então, Emmanuel vem nos falar hoje sobre nuvens. E nós, pegando os comentários de Emmanuel, trazendo para a nossa vida, a gente começa a perceber como nós somos interessantes. Quando o céu está claro, está límpido, está azul, maravilhoso, é muito raro, é muito difícil nós pararmos para contemplar esse céu e para agradecer as bênçãos da vida, né? Para agradecer a Deus. Nessa correria a gente mal tem tempo de olhar para cima, né? Então a gente só corre, corre, corre. No entanto, quando o tempo começa a virar, quando começa a aparecer as nuvens no horizonte, aí a gente para olhar, né? A gente começa a olhar, começa a perceber que o dia está ficando mais nublado, mais nebuloso, e muitas vezes a gente fica até meio que aflito, né? Porque logo a gente percebe que o dia, principalmente nesse tempo de temperaturas muito quente, muito frio, que o dia se faz noite, às vezes se aproxima chuvas fortes, tempestades, e nós logo procuramos nos abrigar e nos refugiar dentro de casa ou dentro de algum lugar, né? Então, é o ser humano.
Quando está tudo azul, a gente não para agradecer. Mas quando as nuvens aparecem, a gente já fica preocupado. E isso acontece também no sentido espiritual. Quando nós estamos tranquilos, quando tudo anda bem em nossa existência, estamos com saúde, finanças estão controladas, em ordem, raramente nós paramos para agradecer essa bênção. A bênção da tranquilidade, da segurança e da paz. Mas, se de repente aparecem as nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de enfermidades, de esperanças desfeitas, de decepções, de amarguras, por perdas, seja de coisas materiais, seja de uma pessoa querida, logo nós nos entregamos às queixas, às revoltas, ao desânimo, ao desespero, e todos esses sentimentos negativos, sombrios, são venenos mentais, porque o pensamento tem força. O pensamento é força viva. E esses venenos mentais, eles são capazes de destruir até o organismo físico, que vai aparecendo doenças psicossomáticas, né? Espirituais e do corpo físico. O corpo físico vai absorvendo essas energias e espiritualmente a gente fica meio que sem rumo. Ficamos meio apavorados, dependendo da dificuldade que a gente enfrenta, a gente não sabe como fazer, o que fazer, como agir, para onde correr, ficamos muito assustados. É natural, né? Céu claro e nuvens densas. E Emmanuel vem nos relembrar, extraindo lá do Evangelho de Jesus, a majestosa história de uma nuvem. E tudo começa quando numa tarde, né, isso lá está no capítulo de Lucas, capítulo 9, Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para orar. Ali naquele monte, Jesus, com a presença daqueles três, se transfigura, torna-se iluminado de repente, né? Ele mostra um pouquinho da sua luz. E interessante que quando isso ocorre, os apóstolos já ficam assim meio que assustados de tamanha luz, né? Aparece ali também, com glória, registra Lucas, Moisés e Elias, que começam a conversar com Jesus. Olha aí, só nesses versículos, pequenos versículos, nós já temos dois grandes ensinamentos. Primeiro, se Moisés, se Elias apareceram para Jesus e para os apóstolos e começaram a conversar com Jesus, nos mostra o quê? Que os espíritos vivem. E o segundo ensinamento, além de viver, podem se comunicar conosco. Pedro, Tiago e João assistiram tudo isso. Eles viram todo esse fenômeno mediúnico. E o fenômeno era tão palpável e tão verdadeiro que eles ofereceram para fazer 3 tendas. Ficaram entusiasmados, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Queriam ficar por ali mesmo. E registra Lucas que de repente veio uma nuvem, uma grande sombra, e os cobriram. E os 3 apóstolos não mais viram um maravilhoso quadro e tiveram medo.
Registra o evangelista exatamente nessas palavras, que naquele instante, daquela nuvem, daquele manto de névoa espessa, eles ouviram a voz poderosa divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Que maravilha, né? Não é assim conosco? Quando a existência terrestre nos traz essas angústias, essas inquietações, essas dificuldades, nós ficamos aflitos, amargurados, entristecidos. Parece que nós fomos encobertos por nuvens densas, por sombras espessas, e nós, como os apóstolos, tememos, temos medo, vacila a nossa fé, nos sentimos frágeis, nos sentimos abandonados, e quando nos sentimos assim, nós ficamos meio que perdidos mesmo, sem saber para onde nos refugiar. Será que é algum castigo divino? Por que está ocorrendo aquilo conosco? Queremos nos abrigar, mas não sabemos como. Não sabemos onde buscar o socorro que nos dê resistência para vencer essas lutas diárias às vezes. Mas se analisarmos à luz da doutrina espírita, nós vamos percebendo que esses desafios que tornam o espírito mais forte, porque é nas experiências da existência que nós vamos acumulando resistência no aprendizado dos propósitos da vida. E esses desafios nos convidam a conhecimentos mais profundos, a mudar o olhar da existência, a lições imortais, e nos chama a perceber as preciosidades, o grande tesouro que ainda está por ser descoberto sobre nós e sobre a nossa existência. Se nós pensarmos nos marinheiros lá, em tempo de calmaria, marinheiro não aprende não, né? O marinheiro experiente, ele não se torna forte, não se torna habilitado para superar os desafios se ele não enfrentar as tempestades em alto mar. É ali que ele aprende, é ali que ele domina a técnica de velejar. Então, são esses momentos de nuvens densas que vêm nos convidar a exercitar aquilo que ainda é complicado para nós, que é a serenidade, que é a confiança em Deus, que nesse exercício nós somos capazes de nos transformar em espíritos cada vez mais fortes. Quando assim a gente aproveita essas experiências, nós vamos percebendo que toda nuvem densa, toda sombra, toda dificuldade, toda dor, tudo isso, pessoal, é temporário. Tudo isso é aprendizado, vai passar. Toda dor passa, toda dificuldade passa. E se a gente aproveitar esse momento, saímos mais na frente fortalecidos. Diz Emmanuel que mesmo quando a gente tropeça, a gente levanta um pouco mais à frente. E mais forte, mais experiente. E a gente começa a perceber que o socorro divino nunca nos falta, porque Deus é Pai de amor. No entanto, na maioria das vezes, nós estamos o quê? Distraídos, né? Pelas questões imediatas, pelas questões materiais, queremos as coisas na velocidade da vida da Terra
com as soluções da terra, né? Mas o propósito divino é para o espírito. É ele que precisa se fortalecer. É ele que é a essência. É ele que fica, né? Então, se nós aguçarmos o ouvido espiritual, nós vamos perceber como os apóstolos perceberam lá no monte com Jesus, que dentro dessa nuvem de acontecimentos, por mais densa e espessa que ela seja, nós vamos ouvir a voz misericordiosa e sábia de Deus, através da espiritualidade que vem nos mostrar onde está a solução para todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. E para nossa surpresa, a solução está muito mais perto do que nós imaginamos. Porque o que diz a voz lá, naquele instante, naquela nuvem, naquela sombra temporária? A voz da espiritualidade convidou os 3 discípulos e nos convida até hoje a ouvir a quem? A Jesus, o Filho de Deus. Como Filho de Deus, como todos nós somos, Jesus é o nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, um irmão muito mais experiente. Por isso, em total condições de nos dar a solução, o roteiro iluminado para seguirmos. Outra coisa que nós precisamos perceber é que muitas vezes, né, a grande maioria delas, mais uma vez nós precisamos buscar o lado espiritual. Esses acontecimentos nebulosos estão silenciosamente ocorrendo dentro de nós. Exteriormente, está tudo muito bem, mas no íntimo, às vezes a gente está amargurado, está depressivo, está sem um propósito existencial, com o coração envolto em sombras e nuvens densas. Por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque nós não sabemos a dor que aquela pessoa pode estar atravessando. Às vezes a gente julga as pessoas pelo que aparece no exterior, mas ninguém sabe as experiências felizes e infelizes que o outro pode estar vivenciando. Então, tudo isso vem nos convidar a silenciar o nosso coração, para ouvir a voz de Deus a nos dizer: ouvi o meu filho amado. Essa voz se repete por mais de 2000 anos no âmago de cada um, lá no mais profundo do nosso ser. Ouvi o meu filho amado. Ele é a solução. Ele mostra o que você deve fazer, como ele registra lá em João, quando Jesus diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Se Jesus venceu o mundo fazendo o que ele fez, exemplificando o que ele exemplificou, se nós ouvirmos o seu convite, se nós atendermos o convite do Cristo com bom ânimo, confiantes na sua orientação, com certeza a gente também vai vencer o mundo. E vamos poder cantar lá com o salmista, né?
no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Então, pessoal, por mais escuras e sombrias sejam as nuvens que possamos estar atravessando nesse momento, elas vão passar. Tenhamos fé em Deus, tenhamos bom ânimo e ao invés de entrarmos na sintonia das queixas, das reclamações, silenciemos o coração para ouvir a voz do Cristo em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que essa reflexão possa nos ajudar a nos posicionar para sairmos cada vez mais fortalecidos diante das lutas. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, até o próximo sábado. Que assim seja.